Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos nosso amor pela história. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um ano histórico, um ano que aconteceram muitas coisas, um ano que foi ao mesmo tempo marcado por reviravoltas, por mudanças, por revoltas, né? Também foram marcados, né, por celebrações. Eu estou falando do ano de 1922. Né? Inclusive esse ano é de 2022, nós contemplamos 100 anos, né, o centenário dessa data tão marcante na nossa história. Então eu selecionei 3 eventos que aconteceram nesse ano de 1922 e que merece, né, um comentário, que merece uma fala sobre essa história. Primeiramente nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922 lá em São Paulo, no Teatro Municipal, que fica bem ali no centro da capital paulista. Essa Semana de Arte Moderna, ela tinha como principal objetivo sacudir a cultura brasileira. Né? Poetas, escritores, intelectuais, né? Como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, e tantos outros, né? Tarsila do Amaral, Heitor Villa-Lobos, né? E tantos outros participaram desse grande evento, né? Da cultura. E os modernistas, eles queriam muito agitar a cultura brasileira. Eles achavam que a cultura naquela época ela era muito engessada, era muito formal, né? Era uma cultura que baseava-se apenas na cultura europeia, só a reproduzir aqui no Brasil, não tinha aquela pitada, né, de brasilidade na sua produção. Então, os modernistas, né, de 1922 eles vão propor isso, eles vão propor essa mudança na nossa cultura. Né? Eles vão propor quebra de formas, né, quebra de maneiras engessadas, né, que estavam sendo feitas a nossa poesia, a nossa arte, a nossa música, né, trazer para a cultura elementos brasileiros. Né? O Mário de Andrade, por exemplo, ele vai viajar por todo o Brasil para colher, né, as músicas, a produção cultural feita, né, principalmente no Nordeste, na região mais do sertão brasileiro, que era desconhecido, né, pela cultura, né, feita no eixo Rio-São Paulo. Então o Mário de Andrade ele vai valorizar muito aquela música caipira, né, a viola, né, a música feita no interior. Né, sem contar que esses novos elementos, né, essa quebra de paradigma, né, vai estar presente nas escritas, né, do Mário de Andrade, no seu principal livro, Macunaíma. Né, o Oswald de Andrade também vai fazer poemas sem aquela estrutura formal do parnasianismo, né, versos livres. Né, o Heitor Villa-Lobos, por exemplo, ele vai juntar, né, a música do Johann Bach, né, com as músicas brasileiras. Né, então vai ser esse caldeirão, essa mistura cultural. Vamos lembrar, meus queridos, que os modernistas eles não queriam abandonar a cultura europeia, pelo contrário, eles queriam que essa cultura fosse o quê? Fosse adaptada à nossa realidade, pudesse haver essa mistura entre a música caipira e a música europeia, entre a produção cultural brasileira e a produção cultural europeia. Sem contar também que nessa época, né, o início do século XX, né, a modernidade explodindo para todos os lugares, né, então os modernistas eles queriam que aquelas inovações, aqueles questionamentos que estavam sendo feitos lá na Europa, pudessem também acontecer aqui no Brasil. Então a Semana de Arte Moderna vai ser esse grande evento, né, que vai divulgar para o Brasil as novidades, né, deste século, né, o século XX que estava começando. Então a Semana de Arte Moderna também, né, inclusive até daqui a pouco vou falar sobre isso, vai aproveitar a data, né, do centenário da nossa independência para propor uma independência da nossa cultura, né, romper esses laços que dominava a nossa cultura, que engessava a nossa cultura. E vai valorizar também a produção feita aqui no Brasil. Por isso que a recordação, né, do centenário da nossa independência vai ser tão destacada pelos modernistas. Só um detalhe também, os tropicalistas, né, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, aqueles artistas que agitaram a nossa cultura durante, né, meados dos anos 60, né, meados dos anos 1960, eles também vão se inspirar nos modernistas de 1922. Eles também vão defender essa tese da mistura
da música brasileira com a música feita lá fora. Naquela época, na década de 60, né, as questões ideológicas estavam muito fortes, né, por causa da Guerra Fria. Então havia uma parte, né, dos intelectuais, né, que não concordavam com as músicas vindas, né, dos Estados Unidos, a guitarra elétrica. Achava-se que era uma ação do imperialismo estadunidense contra o Brasil, para dominação. Então a Tropicália vem para quebrar isso. Vem trazer uma novidade, né? Novidade nem tanto, né? Porque os modernistas já tinham falado isso há tempos anteriores, né? Que é a mistura. Né? É possível tocar a guitarra junto com a viola caipira, é possível misturar tudo o que estava sendo feito naqueles loucos anos 60. Né? O Gilberto Gil, em várias entrevistas, falou sobre isso, né? Dessa mistura, né, que a Tropicália trouxe e resgatou a Semana de Arte Moderna. Né? Também naquela época nós temos, né, os vários teatros, né, sendo feitos, né, várias peças, né, por exemplo, O Rei da Vela, né, que foi uma peça escrita pelo Oswald de Andrade, também foi apresentada, né, nos teatros lá em São Paulo. Então o diretor, né, o Celso Martinez, né, vai ser um dos que vai resgatar nessa esse teatro, né, a produção, as peças teatrais feitas, né, pelo Oswald de Andrade. Então a cultura brasileira em 1922 estava a 1000 por hora, estava fervendo. Outro evento também que vai marcar o ano de 1922 é a revolta do Forte Copacabana, que aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que em 1922 o Rio de Janeiro era a capital federal, então era o centro do poder ali, era o centro decisório do poder. E essa revolta foi liderada por jovens oficiais do exército que faziam parte de um movimento chamado tenentista, né, que era um movimento que defendia a moralização da política, defendia um governo mais forte, né, um governo que pudesse, né, resolver os problemas da sociedade, fizesse reformas sociais, né, o voto secreto, né, vamos lembrar que naquela época o voto era aberto, né, por eleições mais limpas, né, pelo fim da oligarquia. Né, vamos lembrar que nesse período também as oligarquias estaduais, né, os coronéis, né, os famosos coronéis, estavam dominando a política brasileira. Então esses jovens oficiais, né, muito inspirados também pelo positivismo, né, aquelas ideias que acabaram desencadeando a nossa proclamação da República, esses tenentistas vão resgatar esses ideais e vão trazer aqui para o século XX, né, para 1922. Então, né, esses tenentes, esses jovens oficiais do exército vão sair lá do Forte Copacabana, que fica ali bem na divisa, né, da praia de Copacabana com a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e eles vão marchando, né, pelas areias de Copacabana, ali na Avenida Atlântica, em direção ao Palácio do Catete para depor o presidente daquela época, que era o Epitácio Pessoa. Vamos lembrar, meus queridos, que o ano de 1922 não foi somente o ano do centenário da nossa independência, não. Foi também um ano eleitoral, um ano em que os eleitores brasileiros escolheram seu presidente. Mas vamos lembrar que as eleições daquela época, por serem abertas, né, as fraudes proliferavam a todo momento. Então as oligarquias que se mantinham no poder, elas acabavam manipulando o jogo eleitoral e se perpetuavam na presidência. Por isso que os tenentistas vão se opor a essa prática política. Por isso também que eles vão exigir essa moralização na política. Além disso, nessas eleições de 1922, né, tinham dois candidatos, o Nilo Peçanha e o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes acabou sendo eleito, né, acabou vencendo as eleições. Só que o jornal Correio da Manhã, em 1922, divulgou algumas cartas atribuídas ao Arthur Bernardes, em que ele falava mal do Marechal Hermes da Fonseca, que já havia sido presidente da República. Então os militares ficaram muito irados com Arthur Bernardes, né, por conta dessas cartas que foram divulgadas no Correio da Manhã. Só que tempos depois descobriu-se que essas cartas eram falsas, ou seja, era mentira. Né, o Arthur Bernardes não tinha escrito aquelas cartas, né, em que ele xingava o Arthur Bernardes, mas acabou sendo esse combustível para a revolta do Forte Copacabana, que aconteceu no dia 5 de julho de 1922. Foi a primeira ação armada, né, do movimento tenentista e vai gerar frutos, né? 2 anos depois, em São Paulo, nós vamos ter a Revolução Militar de 1924, que vai acontecer no mesmo dia, 5 de julho de 1924, não somente uma recordação da revolta do Forte Copacabana, mas também,
né, trazendo de volta, né, os ideais defendidos pelos tenentistas. Detalhe, meus queridos, um dos caras que tiveram uma importância muito grande no século XX, na nossa história, na história do Brasil, o Luiz Carlos Prestes, ele vai sair dessas fileiras do tenentismo. A coluna Prestes ela vai ser formada após essa Revolução de 1924, que eu acabei de falar, ter sido derrotada pelo governo. Então veja que o centenário da nossa independência estava pegando fogo. Estava pegando fogo na cultura, nos quartéis. Então veja que as comemorações foi, como diria a nossa querida filósofa Valesca Popozuda, foi tiro, porrada e bomba. Mas nós não podemos nos esquecer, né, do centenário da nossa independência. O 7 de setembro de 1922 foi bastante comemorado no Brasil, né, o primeiro centenário. Então hoje, né, nós que estamos aqui em 2022, nós vamos celebrar o bicentenário, né, os 200 anos em que o Brasil rompeu os laços políticos com Portugal, né, os 200 anos, né, do Grito do Ipiranga. Então esse centenário vai trazer à tona muito aquela questão do nacionalismo, né, do desenvolvimento do Brasil. Na época o presidente era o Epitácio Pessoa e ele vai realizar várias exposições, né, mostrando aquilo que o Brasil tinha de melhor, né, os desenvolvimentos econômicos. Inclusive foram feitos vários pavilhões lá no Rio de Janeiro e um deles, né, acabou se tornando, né, a sede do nosso Senado, né, do Senado Federal, que foi o Palácio Monroe, que ficava bem ali no final da Avenida Rio Branco, ali no centro do Rio de Janeiro. Então, desses pavilhões acabou permanecendo, né, intacto. Então essas exposições buscaram mostrar o Brasil, né, como o Brasil era de fato. E vamos lembrar também que em 1922, dentro dessas comemorações do nosso centenário da independência, é que o rádio vai ser fundado no Brasil. O Roquete Pinto ele vai ser o pioneiro do rádio no Brasil. Vai ser um grande, não somente o pioneiro, né, o cara que vai instalar, né, os primeiros aparelhos, né, de rádio aqui no Brasil, como também ele tinha um ideal de usar, né, o rádio como um meio de alfabetizar as pessoas. Vamos lembrar que naquela época, grande parte da população brasileira era analfabeta. Então o Roquete Pinto percebeu que aquele meio de comunicação inovador, né, em 1922, poderia ser utilizado, né, no rádio para alfabetizar as pessoas, né, pelo rádio. Então veja que ele tinha essa proposta, né, pedagógica para a nossa educação. O próprio Epitácio Pessoa, né, vai ser o primeiro a falar, né, no rádio, né, ele vai falar ali do alto do Morro do Corcovado, né, que ainda não tinha o Cristo Redentor, né, no alto do Morro do Corcovado, festejando o centenário da independência do Brasil. Então, 1922 foi um ano agitado, né, foi um ano muito que o Brasil pegou fogo, né, mas deu tempo de celebrar a nossa independência. Beleza? É isso? Então, gente, sempre aqui no meu canal também eu quero postar esses anos emblemáticos, né, esses anos históricos, né, mostrar que a história, né, ela pode ser abordada, né, contada, né, dessa forma, né, de uma forma geral, mas que a gente compreende, né, o que aconteceu nesse tempo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e na próxima a gente se vê. Gente, aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.